Saudações, ouvintes e avaliadores do CIT 2021. Eu sou Igor Gabriel e vim apresentar um pouquinho do projeto do podcast Caminhos da Floresta, desmistificando o universo florestal. De antemão, gostaria de agradecer a professora, coautora e orientadora Patrícia Fernandes, as coautoras Marjorie Elisa, Débora Greskiewski e Bárbara Costa, as quais fizeram esse projeto ser possível. Mas afinal, o que é o podcast? O podcast é uma ferramenta de comunicação digital a qual não se faz necessário o uso de imagem para o consumo do conteúdo. O podcast ele pode ser bem comparado ao rádio, mas o podcast não possui toda uma burocracia e dificuldade na produção de um episódio. Então pode ser feito de maneira totalmente independente com diversos assuntos. A ascensão do podcast no Brasil e no mundo se deu principalmente devido à sua flexibilidade de consumo, já que um podcast, além de ser feito de maneira independente, ele também pode ser consumido de uma maneira muito mais flexível. Você pode escutar um podcast enquanto vai para o trabalho, você pode escutar um podcast enquanto faz suas tarefas diárias. Isso te dá tempo, e a gente sabe muito bem que o tempo é um dos principais recursos pra gente no dia a dia. E num mundo tão corrido como é o atual, nós não podemos desperdiçar nenhum minuto. Então, com um podcast a gente consegue consumir uma mídia, ficar informado, descobrir coisas novas, sem ter que parar tudo que a gente está fazendo. Então, observando essa ferramenta tão propícia à educação, já que 74% das pessoas que consomem podcast estão querendo aprender coisas novas, e dessas pessoas, 83% possuem ensino superior, nós criamos o podcast Caminhos da Floresta, justamente para tentar transmitir para diversas pessoas o conhecimento da engenharia florestal e da área florestal, e também tentar resolver dois grandes problemas. Uma, a pouca aderência de novos alunos ao curso, e a segunda, uma grande taxa de evasão, já que alguns alunos não sabiam o que iam fazer depois de terminar essa faculdade, onde poderiam atuar, como poderiam atuar e quais seriam as diversas áreas dentro da engenharia florestal. Após a montagem de um pequeno roteiro de guia, já que o podcast é uma conversa um pouco mais livre, foi gravados os 2 primeiros episódios, focados na área de restauração florestal e trazendo algumas curiosidades sobre esta área. Após esses 2 episódios, veio o mês de março, o qual seria o mês das mulheres, que dedicamos a trazer mulheres que estão dentro do mercado florestal para conversar um pouco com a gente sobre o que elas estão fazendo, como é a visão delas dentro da engenharia florestal, fazendo com que tenhamos uma nova perspectiva de como as mulheres estão atuando hoje no mercado de engenharia florestal, no mercado florestal. Também foi feita uma série de episódios as quais relatavam experiências de diversos alunos da área de engenharia florestal em seus estágios, contando como foi a experiência e tudo que aprenderam. Também tivemos uma conversa com Larissa Topanotti, uma pesquisadora que está atuando na Alemanha. Como o podcast ele é uma mídia apenas de áudio, nós tratamos a forma de edição do mais alto nível possível, usando o FL Studio, que é um programa que é amplamente utilizado na indústria fonográfica. Aqui estão um pouco dos nossos números. Nós conseguimos que o pessoal da engenharia florestal da UTFPR de Dois Vizinhos conhecesse, e também rompemos a barreira de universidades. Outras universidades entraram em contato conosco, falaram que escutaram o podcast e também inspiramos novos podcasts da área de florestal. Aqui há alguns gráficos dos nossos episódios, o alcance que teve de pessoas únicas. Para um primeiro ano, foi extremamente gratificante atingir esse público, pois o consumo de podcasts no Brasil ainda não é algo cultural, está crescendo agora. Então, sabemos que estamos rompendo um pouco a bolha, estamos inspirando outras pessoas, estamos trazendo isso para uma área de educação, uma mídia que geralmente é vista só como entretenimento, é extremamente gratificante. A equipe do podcast Caminhos da Floresta agradece imensamente a sua atenção e esperamos que este trabalho inspire outras pessoas a começarem podcasts educacionais e que nosso trabalho cada vez mais cresça e se espalhe para que todas as pessoas possíveis tenham acesso a uma informação de qualidade, fácil e democrática. A equipe do podcast Caminhos da Floresta agradece novamente a atenção de todos que ficaram até aqui.